you do this when in the moment couldn't see your behavior was Olá, sejam bem-vindos a mais um Podcastelli, mais um episódio desse podcast que traz conteúdos incríveis todos os meses para vocês. Hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana, mas antes disso vou me apresentar. Eu sou Luiz Filho, sou nutricionista, parceiro do Grupo Castelli e hoje temos aqui do meu lado meu amigo, treinador comportamental Fábio Ragazzini. Seja bem-vindo, Fabão. Obrigado, meu irmão. Obrigado pela presença. Obrigado. Legal. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, um assunto que para mim gerou muita transformação na minha vida pessoal, que é sobre inteligência emocional, né? Não sei se você sabe o que quer dizer isso, então hoje a gente vai explorar bastante com o Fábio aqui, que ele é um especialista na área, tá? Fábio, antes de a gente iniciar, fala um pouquinho de você, da sua formação, do seu trabalho, assim, e um pouco, já dá uma introdução de o que a inteligência emocional pode gerar em mudanças positivas nos relacionamentos da nossa vida. Legal, irmão. Primeiramente, obrigado por estar aqui. É uma honra. Sou Fábio Ragazzini, filho amado de Deus. Com Deus sou tudo, sem Deus não sou nada. Sou casado com o amor da minha vida e padrasto de uma mini dominante de 6 anos. Mini dominante é bom. Depois a gente vai falar o que seria uma mini dominante, hein? Vocês vão entender. Já fica aí o spoiler, né? É. E hoje eu trabalho muito com essa parte de pessoas, de inteligência emocional e o que aconteceu na minha vida para eu poder chegar até aqui. A gente sempre me conheceu como educador físico. E olha, gente, eu fiquei 10 anos como educador físico, fiz a transição de carreira para hoje estar aqui hoje lidando com pessoas. Se eu não tivesse inteligência emocional na medida certa, eu ia surtar. E inteligência emocional para mim, Luizinho, é mais você conhecer qual emoção está vindo, saber qual é a reação que você coloca e colocar na medida certa. Ah, isso é muito bom, né? E esse ponto é legal porque de alguns cursos que eu já fiz, antes de entender o que é inteligência emocional, a gente acha que é sempre ser sempre calmo, né? Não, tem que ser uma cara de paz. E não é isso, né, Fábio? Assim, eu acho que você usar a emoção no momento certo, na intensidade correta, né? Perfeito. É mais ou menos assim, né, que você entende também? Com certeza. Eu vou dar um exemplo para você entender melhor. Imagine que a gente está no churrasco de família. Beleza. E vamos dizer assim que está preparando aquela lasanha que a gente ama. E aí vem o filho do sobrinho, bate na Coca-Cola, derruba toda a Coca dentro da lasanha. Você vai ficar feliz? Provavelmente não, né? Demais que não. Eu ia ficar bravo. O que acontece? Se eu fico lá e passo a mão na cabeça da criança e falo, tá tudo bem, eu estou usando a inteligência emocional da forma certa? Não. Porque a emoção que vem é raiva e não tem como eu controlar a emoção. O que tem como controlar é a reação. Tá. O que eu posso fazer? Ver a raiva, mas se eu bater, eu estou usando a minha intensidade no nível Mais acima. alta. Exato. Eu tenho que controlar e colocar na intensidade certa. Conversar com ele, falar que não pode, tomar mais cuidado e ponto. Você tem que nivelar, né? Eu até brinco com meus filhos quando a gente vai numa festa, por exemplo, assim, eles estão muito energia, eu falo assim, vocês estão com energia um pouquinho acima do que a gente vai chegar na festa. Para que não aconteça isso muitas vezes, eles cheguem fora de sintonia e possa gerar um comportamento até errado, entre aspas, por parte deles ali, né? Lógico, são crianças, mas a gente tenta já implementar porque é um outro assunto, assim, uma outra pergunta, né? Porque, na sua opinião, você acredita que as pessoas, acho que já sei a sua resposta, né? Tem inteligência emocional na grande maioria das pessoas ou não tem inteligência emocional? Irmão, não tem. Não tem. Isso eu vejo que é a maioria das pessoas em si. Porque a inteligência emocional é todo dia. É o vigiar e orar o tempo todo. Não é assim, agora eu tenho inteligência emocional, já baixei aqui o download, está tranquilo. Não. É simplesmente você entender que todo momento você vai ser testado. É um treinamento diário, né? Diário. De vários momentos, em várias situações para você treinar. Exato. Vou dar só um exemplo que aconteceu aqui agora. Há 15 minutos antes de sair de casa, eu já estava me arrumando, vindo para cá. Minha esposa falou, nossa, o carro tá lavando. Como assim? O carro tá lavando? Não explicou, não avisou nada. É nesse momento que te pega, é nesse momento que é ser treinado. Porque o momento que tá bem... A reação, talvez, que a gente gostaria de ter não era uma reação muito tranquila. Jamais. Talvez a da briga, que é onde gera a maioria das pessoas, né? Mas aí você tem que trazer para uma empatia, talvez uma questão mais interna ali, de entendimento da situação e não, no caso, explodir, né? Exato. O meu primeiro pensamento foi, como eu resolvo? Uber. Vou chamar um Uber, ponto. É resolvido. E aí, na hora que eu tava saindo de casa, o carro tava chegando. Falei, ufa, olha como não arranjamos, primeiro ponto positivo, Confusão, não arranjei né? briga e consegui achar a solução mais rápido possível. Hoje que você conhece mais uma inteligência emocional, você, Fábio, você acha que você tinha inteligência emocional antes de conhecer mais sobre isso? Não tinha. O que gerava em você? Como que você era o seu comportamento? Assim? Era Eu vou igual- falar um pouco do meu também. Legal, era igual uma criança.
Criança é birrenta. Criança vem a emoção, solta. Então até meus 30 anos de idade, Luizinho, era assim. Vinha a emoção, explodia. Só que depois disso tudo mudou. Conheci o método CIS, tudo foi me controlando, busquei mais a leitura e desenvolver isso no meu dia a dia, porque isso acontece com muitas pessoas até o seu final da sua vida, que não tem esse controle, não busca, o que acontece? Vira um líder ruim, um gestor ruim, porque não sabe lidar com pessoas, porque não sabe lidar com você mesmo. Isso é um ponto muito legal, né? Porque aqui é um podcast que é bastante voltado bem para empresários, pessoas, gestores, né, de RH e tudo mais. E relaciona um pouco essa questão de inteligência emocional com liderança, né? Legal. Você, para quem não sabe, o Fábio também é especialista em oratória, então tem tudo, acho que muito ligado à forma de se comunicar. Fala um pouquinho dessa ligação de ser um líder, ter inteligência emocional e também já emenda assim, eu acho que a maioria dos líderes não tem muita inteligência emocional, né? Não tem. Já desliga nas pessoas. Porque também é uma coisa muito nova, né, Fábio? De forma geral, né? Irmão, um ponto que é muito legal. Primeiro, ponto positivo. Se você está assistindo, você é empresário, parabéns. Você tem um nível de inteligência emocional, vamos dizer assim, resiliência elevada. Porque a gente sabe que empreender é desafiador. Envolve pressão de vendas, envolve, você já começa todo mês negativo, e como que você vai fazer isso reverter? E esse é um ponto muito interessante. O empresário precisa ter esse grau de inteligência emocional elevado. Porque empresas são feitas de pessoas. Se eu não sei lidar com o meu colaborador, se eu não sei lidar comigo, com a minha emoção que vem, como que eu vou lidar com o meu colaborador? Eu estou com raiva, eu vou descontar nele? Não faz o menor sentido. Só que o grande ponto é que os líderes do passado, vamos dizer, na geração passada, eram sempre líderes ogrões, né? Acho que o nome líder já era um nome chefe, né? Chefe. Usava até chefe, na verdade, né? Então já era um nome que geraria mesmo aquela posição mais hierárquica, né? Intimidação, exatamente. E isso é um ponto interessante. Quando você fala de comunicação, que é um ponto que eu adoro falar, também. Eu trago muito a reflexão que está no livro de Mateus. A boca fala que o coração está cheio. Então, se a gente sabe entender esse conceito do versículo bíblico, a gente começa a entender o quê? Que a boca fala os meus sentimentos, o meu coração. E o nosso coração enche do que a gente vê, escuta, também do que a gente vive muitas vezes, né? Então, por exemplo, se eu sou um líder e eu não procuro estar em momentos, fazer curso de liderança voltado para a questão de inteligência emocional, não tem como também eu transmitir uma coisa diferente, né? Não tem como, porque exatamente você está abastecido de sentimentos ruins, de pensamentos ruins, de crenças ruins. Isso é muito incrível, né? Porque assim, hoje eu tento me alimentar, né, cada vez mais de coisas legais. Eu gosto de podcasts bacanas sobre esse desenvolvimento. Só que um dia eu vi um filme, não vou falar o nome do filme, mas é um filme pesado, sabe? Pesado mesmo o filme. Eu fiquei me sentindo mal o dia inteiro depois seguinte, né? Impressionante. Faz tempo que eu não vi um filme tão pesado assim, né? De violência, aquelas coisas todas, né? Que eu falei, caramba, né? Como que pode, né? Uma coisa que me alimentou no dia de ontem, eu transmiti pro dia seguinte. Eu tive que fazer um esforço mental mesmo para poder sair daquele ciclo. Sim. Que parece que toda hora que eu parava eu me lembrava daquela situação. Era um filme, né? Era simplesmente um filme, né? Imagine uma pessoa que vivencia isso, talvez num ambiente, numa questão de liderança, um líder muito, né, muito bravo, que cobra demais de uma maneira errada. Imagina os funcionários que vivem num lugar assim também. É difícil ter uma inteligência emocional relacionada ao ambiente também, né, Fábio? Com certeza. E olha que legal, inteligência emocional está atrelado com o quê? Resultado. Exato. Como que você vai performar se você não está se sentindo bem? E no final da conta, sabe o que está voltado? Inteligência emocional alta está voltada ao Pix no final da conta. Exatamente. Então você começa a entender, nossa, se eu tratar os meus colaboradores bem, entender o meu sentimento e ainda conseguir gerar um clima organizacional, uma harmonia entre eles, eu vou ter mais dinheiro no final? Vai. Porque isso vai gerar o clima organizacional melhor, vai fazer você entender que empresas são com pessoas. Hoje, quando eu trabalho dentro das empresas com treinamento corporativo, eu gosto sempre de aplicar o método DISC, de análise de perfil comportamental. Tá. E esse método, Luizinho, o que ele faz? Ele faz com que você se entenda. Todos os líderes e gestores se entendam quem é você. Depois disso, eles entendem como conversar com cada perfil. E até mesmo para contratar, talvez, né? Nossa, isso para contratar é muito bom. E aí, mas quando já tem um time de colaboradores, como é que eu faço? Você precisa conhecer eles. Sim. Eu ensino eles a como ler. Eles leem a pessoa, já sabe como falar, já sabe se é mais direto ao ponto, já sabe se tem que deixar falar, já sabe se tem que ser analítico ou deixar a pessoa
mais calma e sem pressão possível. Já que você entrou na questão do DISC, né? Fala um pouquinho pro pessoal que nunca ouviu falar, não conhece, porque também o DISC a gente está falando de empresa, mas pode ser aplicado para qualquer pessoa, para você se conhecer. Então fala assim, o que é esse não é um método, né? É um método? É um método, DISC. O que seria o método DISC? Quais são as classificações ali, né? Top. O DISC ele foi criado por um grande psicólogo que ele começou a analisar que as pessoas, os líderes, quando falavam isso na Segunda Guerra, as pessoas não conseguiam responder da mesma altura. O general falava, todo mundo deita no chão. Alguns ficavam perguntando, mas deita como? Deita de barriga para baixo, barriga para cima? Outros ficavam viajando e somente um terço faziam o que tinha que ser feito. E ele falou, por que isso acontecia? Ele começou a estudar o comportamento das pessoas e dividiu isso em 4 comportamentos. Existe a pessoa dominante, lógico, ele começou sempre a pensar em pessoas mais racionais e emocionais. E ele começou a entender pessoas rápidas e pessoas lentas. E a partir disso ele foi desenvolvendo a teoria de subdividindo as pessoas em grupos para que você consiga realmente falar melhor com as pessoas. E é tão bacana, em meio corporativo você consegue entender o colaborador e falar da maneira como ele gosta de ouvir. Porque comunicação, Luizinho, não tem nada a ver com falar. O que eu falo, com o que recebe a mensagem. Né? Exato, é com aquilo que aquela pessoa entendeu. E aí a análise de perfil facilita. Se eu sei como ele gosta de entender, eu vou falar, eu vou me adaptar a ele. Só que isso a gente está falando de ambiente corporativo. Esse conhecimento não tem como ficar só ali. Sim. Eu levo para dentro da minha casa, levo para dentro da minha família. No casamento, com meus filhos. Com certeza. Eu, quando voltei com a Fabi, eu apliquei o teste junto com ela. Falei, amor, responde esse questionário aqui. Eu vi o perfil dela e falei, não entendi como que eu tenho que lidar um pouquinho melhor aqui, Exato. né? Exato. Olha, eu vou falar para você o que aconteceu. Eu vou revelar aqui um segredo. A Fabi ela é dominante e influente. Ou seja, o dominante, ele faz entender que sempre a última palavra tem que ser dele. Independente. Então, quando chegava para ela e falava assim, amor, esse sábado nós vamos no churrasco. O quê? No churrasco? Nem me convidou. Briga. E era a briga do ano. Porque eu não tinha pensado nela. Eu falei, nossa, vamos mudar. Amor, O que você acha? Eu pensei assim, ó, eu tava com saudade do meu amigo. Qual que é a sua opinião da gente ir sábado lá? Qual é a sua opinião, né? E aí que ela falou? Nossa, legal, vamos. Quem que ficou feliz? Eu. Então esse é o grande ponto. Se o objetivo é chegar no final com a resposta positiva, eu que tenho esse conhecimento, eu que me adapto. Legal. E aí entra a inteligência emocional. Porque por dentro, você quer explodir com o Você não quer agir dessa forma, né? Você Não. quer chegar e falar, eu quero ir no churrasco. Exato. Mas a outra pessoa, aí é a questão da comunicação. Como que a outra pessoa está recebendo essa mensagem? E controlar suas emoções, respirar fundo 5 vezes para poder falar. Eu, Luizinho, sou um cara que gosta de falar, mas eu sou muito direto. E aí, como meu pai, ele tem um perfil diferente. Um perfil mais calmo, mais leve. Ele fala sempre lento. Cara, eu não consigo. Eu fico com o pezinho assim, ó. E aí, pai, qual que é a moral? E aí, Finaliza, né? E aí, eu brigava com ele brigava comigo, ficava um clima ruim. E eu aprendi o quê? A ouvir. Que é olhar olho no olho, pupila com pupila e respirar fundo, para me colocar no presente. Como... Esquecer tudo que tá de fora, né? Exato. O perfil influente, ele pensa muito no futuro. Sim. Então ele não está no presente. E eu comecei a ouvir meu pai. Depois de 20 minutos, ele terminava a fala dele e aí eu via que valia a pena ter ouvido ele. E ele ficava feliz e eu ficava feliz. Porque nós aprendemos a conversar. Eu me adaptei para ele. Muito legal. Então os perfis são ali dominante, influente... Estável e conforme. Tá. Estável e conforme são pessoas mais ali analíticas, talvez. O estável, ele é voltado pro lado emocional e ele é mais planejador. Sabe aquela pessoa que planeja... Não, Tudo precisa de uma planilha. Sim, esse é mais voltado pro conforme. Mais pro conforme? Ele tá. planeja, tipo assim, ó, vou começar uma dieta. Vou fazer tal coisa, vou fazer tal postagem, pô, legal. Mas ele faz? Não. Não. Ele só pensa e planeja. E ele planeja muito. E ele é emocional. Fala pro estável assim, ó, estável, você tem que fazer tal coisa agora. Você precisa disso para fazer ontem. O que? Pressão, foge. Então, saber lidar com o estável é muito legal. E aí o perfil conforme, ele é mais analítico e racional. Ele é aquela pessoa, aí é o cara da planilha. Vou fazer uma dieta, peraí, deixa eu pôr na planilha como que vai ser a alimentação. Deixa eu olhar meu relógio, quantas calorias tem. É o cara da caloria do relógio, né? Ele faz o cálculo de 3 meses, já prevendo quanto vai ser 3 meses. Não, e a meta para os 3 meses? Ele quer isso, ele ama a meta, ama a planilha. Isso é muito legal o que você está falando, né? Porque lá eu tenho os pacientes e é muito individualizado, né? E depois que comecei a estudar mais isso,
como facilitou o atendimento, porque realmente é exatamente o que você está falando, assim, tem pessoa que quer meta, quer trabalhar com meta, o outro não quer saber de meta, o outro quer conversar, então assim, é muito importante essa identificação de perfil, não só para o trabalho, mas para a vida, né? Então, eu estava falando de casamento, né? Um livro que me marcou bastante, depois a gente falar um pouquinho de livro, pessoal, acho que 5 Linguagens do Amor, né? Sim, muito bom. Que quando eu li, eu aprendi também a entender melhor a minha esposa, nessa questão de como ela é, né? Como ela gosta. Acerta sempre? Óbvio que não. Mas você acaba melhorando um pouco mais, né? Voltando um pouquinho à questão do perfil, por exemplo, vamos dizer que eu sou uma pessoa muito dominante. Aham. Eu consigo desenvolver os outros perfis? Assim, você sempre dominante, talvez. Sempre vai ser. Mas eu consigo equilibrar um pouco mais os perfis? É possível? Tem ferramentas para isso? Como que funciona? Tem ferramentas. Que bom que você entrou nesse ponto. Que é um pouco do seu trabalho também, É um talvez. pouco do meu trabalho. Existem 2 tipos de perfis. O perfil natural, quem você é, a sua essência, você vai ser, nasceu assim, vai ser assim. E tem o perfil o quê? Adaptado. Então, imagina se a gente tem uma oportunidade inédita de trabalhar no BOP do Rio de Janeiro. Será que a gente pode ser esse cara mais leve, mais tranquilo? Provavelmente não, né? Não dá. O perfil vai ter que ser mudado, adaptado. E aí o que acontece? Ele é adaptado conforme as crenças que eu vejo. Então eu vejo que, pô, se eu policial, eu preciso que ser mais sério. Então eu me adapto. Então o que acontece? A barrinha, que era ali 100% dominante, vai diminuir. E outras habilidades vão subir, porque todo mundo tem os 4 perfis. Todo mundo tem. Todo mundo tem os Ou 4. mais baixo, é tipo um gráfico muito mais baixo, tá? Legal. Exatamente. E aí o que acontece? Eu só vou adaptando, eu vou subindo os pininhos. O grande problema é o quê? Cara, eu tô adaptado. No final do meu dia eu preciso fazer alguma coisa para que eu volte à natureza. Tá. Senão vai chegar um É momento... importante manter essa natureza. Exato. É como se fosse um celular que tivesse sempre um aplicativo muito pesado. Não é a natureza do celular estar usando aquele aplicativo. Ou seja, vai gastar muita bateria para funcionar ele. Mas olha como é incrível você está falando, tô pensando aqui um pouco para mim, né? Quando eu voltei para nutrição, hoje a gente sabe que a rede social é uma coisa necessária para nossa vida, né? Assim, de se expor, de falar um pouco mais, estar aqui fazendo um podcast. Exato. Se você perguntasse minhas 7 anos, vamos fazer um podcast? Eu falo, você tá louco, né? Você falou com a pessoa errada, né? Então, por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa muito na minha. Então, por exemplo, estamos aqui gravando, mas eu preciso voltar para o meu momento na minha. Eu acho que para exercer o trabalho que eu faço hoje, eu precisei subir a barra da influência. Sim. Né? Para poder estar mais exposto. Então é bem bacana você falando, mas assim, eu sinto a necessidade no momento do dia eu parar e me resguardar. Ficar no seu cantinho. Exatamente. Isso é muito importante para voltar à sua natureza. Interessante. Sabe o que acontece? Sabe como é que a gente detecta que a pessoa não está vivendo a sua naturalidade? Porque ela chega no final do dia, ela só quer comer, deitar e dormir. Porque ela está com a bateria baixa. E às vezes isso acontece 7, 8 horas da noite. E aí não brinca com os filhos. Sim, não tem energia para nada, né? Exato. Muito legal. Tive um cliente maravilhoso. Ele era conforme puro. Imagina, analítico nível máximo. Mas por crenças do mundo e da rede social, influenciado por isso, ele viu que pessoas precisam de pessoas o tempo todo. Ou seja, ele falou, cara, eu sou mais quieto, então eu preciso mudar. Irmão, ele estava adaptado em dominante. E aí o que aconteceu? Eu falei, como é que você chega em casa? Cara, em casa tá difícil, minha esposa já tá brigando comigo, meu filho mais não quer mais estar junto comigo. Eu falei, porque você está sendo outra pessoa. Você precisa voltar a ser você. Foi um choque para ele. Mas eu fico perguntando, eu fico imaginando, na verdade, como seria a vida dele se ele não soubesse disso? Sim. O quanto os males iam acontecer com ele. Porque ele acreditou numa verdade que não era. Aí a gente já caiu numa outra questão que é um pouco do tema do nosso também hoje também, que é a questão do autoconhecimento, né? Perfeito. Autoconhecimento De se autoconhecer. Tá tudo ligado, né, Fábio? Inteligência emocional, autoconhecimento. É difícil até te destrinchar um pouco uma coisa ou outra. A gente tem que fazer um outro podcast falar só de autoconhecimento. Né? Exato. Mas assim, indo mais a fundo a questão do autoconhecimento, como que uma pessoa, como que começa essa busca por eu quero me conhecer melhor? O que você acredita dessa forma assim? Cara, essa pergunta mudou minha vida. Porque eu lembro que eu tava com meus 30 anos, já tava consolidado na educação física, trabalhando, fazendo acontecer. E naquele momento, meio a pergunta, qual que era o meu propósito, Luizinho? Que daí tem tudo a ver com você se conhecer. Cheguei para um treinador, ele falou assim, ó, você só vai saber o seu propósito quando você souber quem é você. Falei, pronto, agora tem 2 perguntas para responder. Piorou um pouquinho, né? Que coisa! E aí eu comecei a descobrir que eu não sabia quem eu era. E foi aonde eu fui buscando inteligência emocional e começando a ver o que eu era bom. Eu sou bom nisso, sou bom em comunicação, sou bom em lidar com as pessoas. E aí eu fiz análise de perfil pela primeira vez. E aí, Luiz, em 40 páginas. Caramba. Saiu exatamente, foi um TCC, falando sobre quem eu era. Meus valores, meus medos, porque é muito fácil falar os pontos bons, mas os pontos ruins.
E eu comecei a escrever quem eu era. Na minha percepção, Luizinho, em um mês escrevendo, tentando escrever, né, eu consegui escrever o quê? 4 linhas. Depois, estudando, eu comecei a escrever 1 página, 2 páginas, até entender. Agora eu acho que eu sei quem eu sou. Porque se eu não souber quem eu sou, o autoconhecimento de todo mundo, eu vou cair nas armadilhas. Sim. As armadilhas de briga, de semáforo, de trânsito, da rede social, da vida perfeita. Mas eu não vou saber Da lidar. comparação, Da comparação. porque eu não sei quem eu sou, então eu preciso me comparar com as pessoas, né? Exato, eu preciso estar melhor que ela, pelo menos. E aí eu tenho uma frase: comparou, perdeu. Comparou, perdeu, cara. Cara, eu uso muito isso no consultório, né? Porque imagina, mexer com emagrecimento, mudando o estilo de vida, né? Comparação o tempo todo dos próprios pacientes, né? Isso é muito comum. Então, eu sempre trago para eles assim, você acha que é justo essa comparação com você mesmo? Boa Você pergunta. acha que tá justo? Você acha que tá nivelado, tá tudo bem se comparar com uma pessoa que tá vivendo isso? Por exemplo, uma mãe com 3 filhos tá se comparando o emagrecimento dela com uma pessoa que não tem filho e tá focando na parte profissional e tem mais tempo para isso. É justa essa comparação? Não é justo. Mas também tá faltando um pouco de autoconhecimento aqui, né, nessa parte, para que não haja essa comparação. Exato, Luizinho. E é muito legal o seu trabalho, Luizinho, porque você é diferencial no ramo que você atua, na nutrição. Porque não é só uma dieta, mas é a mentalidade. Porque para mim, cara, é 70%. Quando a pessoa, eu falo para os pacientes assim, que você vai ter os seus resultados quando você se conhecer e tiver paz para agir. Exato. Porque enquanto você estiver nessa loucura de buscar isso, buscar aquilo, você não está se conhecendo, não sabe qual que é o seu caminho. Então, é mais difícil? É. Dói. Dói. Autoconhecer dói bastante. Você sabe disso, eu também venho passando um processo disso também. Porque, na verdade, é outro ponto, né? Não tem assim, eu já me autoconheço. Não. A cada Todo dia você muda, você muda. Nossa, eu achava que eu era desse jeito, achava que era dessa forma. E vai mudando, né? Então, eu acredito que ali no trabalho que eu faço, meus pacientes, eu falo para eles, não tem como nós só falarmos de alimentação e dieta aqui. A gente precisa explorar todos os âmbitos da sua vida para que a gente possa buscar o resultado que você almeja, né? Exato, Luizinho. E, cara, você faz isso muito bem. Eu lembro quando eu fui seu cliente lá e foi muito bacana a nossa conversa e eu falei, uau, eu me sentia muito culpado por comer às vezes um doce, fazer as coisas erradas ali e você me deu uma aula, eu falei, cara, é só coisa na minha cabeça. Respira, né? Respira, melhorei e foi fantástico como isso me fez sentir paz para eu poder dar o próximo passo na minha carreira ali, na minha evolução. Muito bom. Foi muito bom. Tudo é parabéns. uma montagem de coisas, né? Com certeza. Fabinho, para quem tá vendo aqui, gente, agora no nosso podcast, né? Vamos pensar o seguinte, tá, legal, vocês estão falando um assunto muito legal, mas e aí? Como que eu começo isso? Como que eu posso ter inteligência emocional? O que você acha assim, que seria um primeiro passo para gerar uma consciência em relação a isso e o que fazer depois, né? Quais são os caminhos? Bacana, Luizinho. Primeiro ponto, análise. Pergunta para as pessoas próximas de você como que você reage em movimentos, em sessões de estresse, de nervosismo, de pressão e momentos de alegria. Porque daí que acontece? Você vai ter o ponto alto do seu comportamento positivo e negativo. E agora você precisa entender, tá? Quando eu fico estressado, eu fico nesse ponto, nesse clima. Eu quero ter isso? Eu não quero ter isso? Como é que eu fico alegre? Fico muito alto, depois eu desço? Primeira coisa, você tem que se conhecer. Então, primeiro, analisa tudo aquilo que você já tem em suas mãos. Então, mas você acha que perguntar para outras pessoas é um primeiro passo? Sim. Mas daí eu vou botar um passo atrás, né? As pessoas não vão querer saber da dor, né? E aí, como tem uma outra... Eu também acredito que quando eu comecei esse processo, eu lembro exatamente, eu peguei 5 pessoas e mandei para elas, o que você acha que eu sou bom, o que você acha que eu sou ruim. Legal. Não foi fácil escutar o que é ruim, né? Não. Então, assim, pra pessoa, porque às vezes não está preparada para ouvir realmente. Existe das pessoas, legal, mas existe uma outra forma, uma planilha, sei lá, uma ferramenta que a pessoa consegue fazer isso? Existe, Luizinho. E eu vou jogar para o meu lado a análise de perfil comportamental. Tá. Porque essa análise realmente vai trazer quem é você. E eu vejo muitos empresários que não têm performance porque não sabem quem são. Os resultados dizem quem ele é. Nossa, eu não tive resultado esse mês, eu sou horrível. Não é. Mas as pessoas são tão atreladas identidade e resultado que acontece... Se eu tiver resultado, eu sou bom, se não tiver, eu sou ruim. Exato. E aí, não tive resultado 2, 3 meses. Cara, tá tomando remédio, não tá vivendo mais com a família, porque acha que precisa ter resultado para se sentir bem. Sim. E quantos empresários vivem com isso? Vizinho, a gente fala assim por baixo, mas existem muitos empresários que sofrem com isso, cara. O nível de pessoas tomando medicamentos hoje em dia é muito alto, né? Nossa, muito demais. alto. A indústria farmacêutica é que mais Sim, cresce. sim. Mas sabe, falando do perfil agora, o dominante ia falar assim, eu não erro.
Você que tá errado. Dando SMS diretamente assim com a pessoa. E essa ferramenta diz que assim, é fácil acesso para a pessoa que está vendo, onde que eu acho, como que eu posso fazer isso? É só com um treinador comportamental ou é meio que disponível, sei lá, na internet, assim? Mas a indicação seria com um treinador comportamental. Que realmente tem um estudo que consegue passar o resultado. Interpretar isso depois também, não é só fazer, né? Não é só fazer, é interpretar os dados. Porque, cara, ali é muito dado. E poucas pessoas têm paciência de ler as 40 páginas, de entender realmente o que diz. Então, quando você entrega, você entende, pô, legal, eu sou DI, o que é isso? O que eu faço com isso, né? O que eu faço com isso? Mas dentro depois tem a devolutiva de um treinador que vai explicar tudo para você. O que significa cada passo, o que significa cada número, porque identifica muito. Quando a gente faz uma devolutiva, geralmente tem o quê? Eu analiso os dois perfis mais altos, mas eu analiso o mais baixo. Porque o que acontece? Eu sou influente com um pezinho ali na dominância, mas o meu perfil mais baixo é a conformidade. É o necessariamente que tem que ser trabalhado ou não? Não, eu não Depende gosto, do momento de vida da pessoa. Eu entendo que, depois eu tive a consciência da autoconhecimento, da inteligência emocional, de lidar com as minhas emoções, que era o quê? A baixa conformidade significa que eu sou pouco detalhista aos detalhes. Pouco, tipo assim, tem que estar com essa xícara desse alinhado. Eu comecei a ter a consciência disso. Que preciso prestar atenção mais nos detalhes. Para gerar mais qualidade, talvez. E mais resultado. A vida que eu quero ter depende disso. Eu preciso ter essa habilidade? Preciso. Foca. A vida que eu quero ter não precisa disso. Eu preciso ter? Não. Acho que talvez possa deixar de lado, né? Pode deixar de lado. Então, daí vamos pensar assim, então. Então, vamos lá. A pessoa gerou uma consciência, legal. Perguntou para a família como que ele é bom, ele é ruim. Legal. Fez a ferramenta. E aí? Aí é hora de voar. Mas aí, por exemplo, vai tudo de uma vez? Ou vamos determinar, agora a gente vai trabalhar esse ponto? Como que é essa sequência, assim? A devolutiva ela é muito prática. Tá. Quando eu faço a devolutiva é 1 a 1, 2 horas de sessão, Luizinho. Só pra gente conversar e entender cada ação e cada pilar. Mas o grande ponto que eu faço para a pergunta é o seguinte: quem você quer ser? Quem você quer ser? Quantos sabem responder essa pergunta? Olha, o quem sou eu é mais difícil. É mesmo? O quem sou eu, a pessoa fica assim, nossa, quem sou eu? Mas quem você quer ser, você sempre vai pensar positivo. Você não pensa no negativo, eu acho que eu quero andar de carro usado. Não quero, eu quero andar de carro novo. Sonho, né? Aí você liga aos sonhos, né? Exato. Porque assim como tu pensas, tu és. Sim. Provérbios 23, 7. Se eu entendo isso, que assim como eu penso, eu sou, eu quero ser esse Fábio. Eu tô tendo atitudes. Para que ser ele. Exato. Eu não tô tendo atitudes. Vamos traçar o que a gente pode fazer. Cara, então para ser o Fábio do futuro eu preciso ler mais. Preciso me dedicar mais à alimentação, preciso aos treinos, preciso. Porque eu não quero chegar no nível que eu quero fraco. Legal. Então eu começo a trazer habilidades para o meu mundo que envolve inteligência emocional. Porque muitas das vezes o Fábio que eu quero ser, eu preciso de esforço. Eu não quero acordar cedo todo dia para treinar, por exemplo. É um esforço que envolve o quê? Lidar com a emoção. E olha como tudo tá ligado, conectado, né? Não tem como separar uma coisa da outra. Até ia te perguntar assim, né? Até voltando na sua experiência de ter mais inteligência emocional, o que o Fábio faz, né? Assim, quais são as ações que o Fábio faz diariamente ou vem fazendo ao longo do tempo para você desenvolver a inteligência emocional? O que você vem fazer? Leitura, exercício? Como que é para você prático, assim? Irmão, eu vou falar uma coisa bem real. Para todos vocês, eu me desafio. E hoje eu penso assim, hoje para mim o pilar mais desafiador para mim está sendo o treinar, você acredita? Fui ex-atleta profissional e hoje treinar tá ficando muito difícil, porque eu tô dando aula, trabalhando. Né? E aí o que aconteceu? Eu acho que não é tão importante. E aí todo dia eu me forço, eu preciso treinar, nem que seja na academia do prédio, eu vou lá meia hora no mínimo. Mas eu tento fazer isso para brigar com a minha própria cabeça. Minha própria voz sabotadora. De não fazer, né? Porque eu sei que isso vai me gerar disciplina. E para onde eu quero chegar, eu preciso ter essa disciplina. Muito legal. E é bacana, a gente falou um pouquinho no início a questão de empreender, né, ser empresário. Eu trago muito para esse lado também, assim, que eu gosto muito de desafio. Boa. Dificilmente eu fico numa área de conforto. Quando eu vejo, eu já tento fazer alguma coisa diferente, um projeto novo, já me arrisco alguma coisa, mesmo sem muito planejamento ali, vamos fazer. Porque eu acho que isso me faz na questão bem de desafiar e também trabalhar a resiliência, porque vão ter coisas muito... Vão dar problemas com certeza, que é onde você tem que trabalhar essa variação de inteligência emocional. E daí me fala com filhos em casa, também tem a sua enteada lá, né? Então assim, a gente sabe que também são momentos que a gente consegue trabalhar muito isso.
Leitura de livros, você acha que é um bom caminho também? Total. Principalmente para você que não tem o hábito. Tem que forçar a ler, pelo menos que seja 20 minutos. Sabe o que eu faço, Luizinho? Antes eu colocava meta de página. Só que meta de página é muito desafiador. Você tenta só passar o olho e virar a página. Eu boto todo dia de manhã 3 blocos de leitura, 15 minutos. Então eu acordei de manhã, pego ali 15 minutos no timer e leio. Depois do almoço eu tenho mais uma folguinha, 15 minutos. E depois, Mais 15. à noite, ou antes de dormir, 15 minutos. É por tempo, você foge da questão de ter que pular a página rápida, né? Exato, é por tempo. Tem página, capítulo que eu fico ali 2, 3 dias no mesmo capítulo. Mas, Luizinho, 45 minutos por dia de Legal. leitura. Hoje nós estamos em abril e eu estou no meu 7º livro. Que legal. Cara, é fantástico. Sim, E média de quase 2 livros absorvendo. por mês, né? Muito bom. Isso mesmo, é a média de 14 dias por livro. Muito legal. Muito gostoso mesmo, cara. Muito bom. E em relação a dicas, assim, quer acrescentar mais alguma coisa que você acha legal nessa questão de inteligência emocional? Que a pessoa em casa ali, tá, desligou o podcast, assim, tá bom, eu não sei quem que eu procuro, pode procurar o Fábio, logicamente, mas o que ela pode já fazer aqui agora, começar assim, fazer de Irmão, imediato? pegar um papel e caneta e falar o que ela é boa. Legal. Começa Muito pelo bom. que você é bom. Começa que você é bom. Eu sou bom no quê? Pô, sou bom em edição de vídeo, sou bom em lidar com as pessoas. Eu tenho uma amiga que falou pra mim assim, ó, Fábio, eu sou bom em falar. Ela é influentaça. Que legal. Como é que você pode fazer dinheiro falando? Ela falou, abrir um podcast. Muito legal. Abrir o quê? Uma agência de marketing, que tá tudo... Tudo relacionado à comunicação. Exato. Anota o que você é bom. Depois disso, tenta entender, no seu dia a dia, mapear o que você tem de dificuldade. O que você tem de dificuldade, às vezes, numa conversa difícil eu travo, ou às vezes num momento de pressão eu não consigo ter a melhor decisão. Anota. A inteligência emocional... Papel e caneta, né? Essencial. Papel e caneta. E inteligência emocional está atrelada a como você se vê. Como você se vê. Poxa, às vezes eu vejo muitos alunos meus de comunicação que eles se rotulam como tímidos. Ah, eu sou tímido. Mas fala de um assunto que ele gosta. Ele explode. Destrincha, né? E aí eu falo, sabe o que é isso? Isso aí é um rótulo. Porque a comunicação tem 2 pernas. Emoção e razão. Só que eu falo que a perna da emoção, ela lida tudo, ela é 80%. Então, se eu me vejo como tímida ou como, eu não sei lidar com as pessoas, sei o que vai acontecer? Você vai ter atitudes como tal. E olha que loucura, só por eu pensar, Que eu sou tímido, né? eu gero uma ação. E essa ação me gera um resultado que reforça que você não é. Cara, você acredita que eu, na vida inteira eu achei que eu fosse tímido? Sério, Luizinho? Eu ainda acho muitas vezes. Posso te falar uma coisa? É. Você não é tímido. Tira esse rótulo, cara. Acho que se eu fosse, eu não estaria aqui, né? Exato. Expondo, mas assim, a minha vida inteira eu achei que fosse tímido. Talvez por um rótulo que eu mesmo me coloquei, ou a vida, ou o momento da vida. Mas daí é legal você falando isso, porque realmente, quando você está num assunto, e assim, não só no assunto, né? Quando você tira esse rótulo, você fala, não sou, né? Não sou isso, né? Muito bacana. E bate de novo em Provérbios 23:7. Assim como tu pensas, tu és. Exatamente, concordo Esse é o grande plenamente. ponto. E aí eu falo, aí linka de novo, só para reforçar quem você quer ser. Quem você quer ser, você se torna. Muito bom. É só adicionar habilidades. Fábio, muito bom, né, cara? A gente precisa marcar mais um podcast para acrescentar autoconhecimento, inteligência emocional e linkando com a questão da leitura, que você falou de ler em blocos ou ler por tempo. Aqui no nosso podcast a gente tem um quadro onde a gente traz um livro que você já leu, que marcou sua vida, que te gerou conhecimento, aprendizados. Então fala pra gente aqui, pessoal, qual é o livro que você trouxe aqui para falar um pouquinho? Legal, eu trouxe um livro diferente do que eu estou acostumado a ler. Só para vocês entenderem, eu gosto muito de ler sobre comportamento humano, que é a área que eu amo. Comportamento, comunicação, storytelling, porque eu vejo que isso faz parte do ser humano, saber se comunicar. E aí eu cheguei numa época da minha vida e falei assim, preciso ler algo sobre finanças. Comportamento, saber mais sobre planejamento, aquela parte que você tem déficit, né? Preciso Deixa eu olhar nesse lado aqui, né? Preciso dar esse upzinho. Subbiográfico aqui, né? Senti que eu precisei, Luizinho. Então, vou procurar um livro. Psicologia financeira. Gente, isso aqui, Luizinho, não tem nada a ver com dinheiro. Nada a ver com dinheiro. Com planilha, nada. Sabe o que ele fala? Os segredos de felicidade, ganância, como você controlar o seu ego para poder ter uma rentabilidade financeira. Legal. Ele fala muito sobre É uma comportamento. psicologia mesmo por trás do Exato. financeiro, né, vamos dizer assim. Ele dá Muito exemplos legal. de Bill Gates, Warren Buffett, mas ele fala o mais importante de tudo, a mentalidade deles. Isso que eu ia falar. Provavelmente tem muita similaridade na mentalidade de todos eles, né? Sim. E sabe o que é o mais legal? O grande ponto do auge do livro é você descobrir o que é suficiente. Porque por que aqueles empresários Legal. bilionários em dólares eles quebram?
porque eles não acham que é suficiente. Sempre mais. Sempre mais poder, mais dinheiro, mais aquisições. Por não se autoconhecer. Por não se autoconhecer. E agora, falando do meu viés, porque não tem Deus no centro. Sim, concordo. Tem uma frase do meu pastor que fala muito, ele fala assim, ó, que todo homem tem um buraco do tamanho de Deus. Então, se você sente vazio, é porque está faltando Deus aí. Então, quando você entende que Deus é o que vai te completar e que você tem um comportamento adequado com as suas finanças e você sabe o seu suficiente, o que é felicidade, vizinho, dinheiro é consequência. Tá bom, muito bom. Vale a pena, viu, gente? Muito bom. Vale a pena. Eu vou... Depois você me empresta. Fechou. Eu trouxe aqui, né, já que o papo era inteligência emocional, do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, né, a teoria e tal. É um livro bastante teórico, bastante de aprendizado. Não foi fácil a leitura para mim quando eu li há uns 2, 3 anos atrás, mas eu lembro que era o momento que eu queria saber mais sobre esse tema, porque falavam-se tanto de inteligência emocional. Então aqui, para quem gosta um pouco mais de teoria, não é um livro de uma leitura muito rápida, muito fácil, mas vale a pena, ler devagarzinho, né, porque traz realmente mais assim, conhecimento em relação a esse papo que a gente teve aqui hoje, né? Hoje foi um papo resumido, que a gente trouxe ações práticas, mas é um livro que todo mundo que quer saber mais sobre inteligência emocional precisa estar lendo também, tá? Exato. É um livro escrito por um conforme. Ele explica o porquê do porquê do porquê. Ele é bem analítico. É bem analítico, Bem é um livro analítico. que tem que ter bastante calma para ler, tá? Fabio, então é isso, cara. Obrigado, viu? Obrigado pelo podcastelli de hoje. Foi incrível. Acho que, assim, agregou muito para as pessoas. Para mim, né, cara? Eu adoro bater um papo com você. Tava com saudade das nossas conversas. Vamos, com certeza, marcar mais episódios pra gente falar sobre diversos temas aí relacionados ao autoconhecimento. Acho que isso... Quer acrescentar alguma coisa para acabar? Irmão, eu queria agradecer você pelo convite, agradecer o Podcastelli, toda a equipe que está aqui por trás, por estar fazendo acontecer isso. Muito obrigado. A Fê Larissa sempre aqui com a gente. Né? Obrigado mesmo. Agradecer também meu time que está aqui junto comigo. Aqui. Obrigado. Tá chique, Tá filmei. chique. Glória a Deus, cara. Vou chegar lá. Vamos juntos, então. Irmão, obrigado de coração. Uma honra poder transbordar na vida das pessoas. Espero que tenha feito sentido para você. Obrigado, valeu. Obrigado, meu irmão. Tamo gente, junto. Obrigado e até o próximo Podcastelli. Tamo junto. Valeu.